Fala, rapaziada! Dando sequência à nossa vida de imigrante, aos nossos vídeos aqui contando um pouco da nossa experiência como imigrante aqui no Canadá, a gente vai falar um pouco sobre os estudos universitários, ou o que a gente viveu como estudos universitários. É uma sequência do que a gente estava falando no vídeo passado, se você não viu ainda, que é sobre a francização. Então, bora pro vídeo. Isso aí. Então, cada um de nós fez um percurso diferente, porque aqui a gente está falando da nossa carreira, ela não é a mesma. E aí a gente decidiu, por exemplo, eu já tinha pensado no Brasil que eu gostaria muito de estudar, de fazer uma pós-graduação. Por quê? Porque a vida lá, eu trabalhava, a gente já tinha filho, era muito corrida, as horas de trabalho eram muito longas para eu fazer uma pós-graduação. Com o Gui pequeno eu quase que não o veria, né? Então eu decidi que seria uma oportunidade quando eu chegasse aqui, antes de começar a trabalhar, começar a fazer uma pós-graduação. Considerando também que aqui a gente, como veio como residente permanente, o governo ele dá uns incentivos. Não só a gente paga menos para a gente estudar. Tem uma diferença de valor entre estudante internacional e estudante canadense. Como a gente também recebe uma bolsa de estudos. No meu caso, na época, eu recebia perto de uns $1.000 ali, que já era o nosso aluguel. Então, eu recebia esse valor para estudar. E aí era isso, eu decidi que então primeiro eu precisaria, eu seguiria esse lado de estudos, fora que isso também me ajudaria assim, duas coisas eu pensava. Se eu voltasse para o Brasil, eu teria uma pós-graduação, né? Porque a gente nunca soube se a gente viria e ficaria aqui pro resto da vida. Então eu teria uma pós-graduação lá, era a oportunidade também de melhorar meu currículo. E mesmo aqui, ajudaria nesse processo de arranjar, de conseguir um emprego, né, ter esses estudos mais daqui, assim. E até conhecer gente no âmbito mais profissional, né? A minha área, eu trabalho com comércio exterior. No Brasil eu trabalhei alguns anos com comércio exterior, depois eu fui para o banco, que foi onde eu fiquei até a gente vir para cá. Quando a gente chegou aqui, eu decidi que eu voltaria para a área de comércio exterior e a minha pós-graduação foi em logística. Eu fiz minha pós-graduação na HEC, que é uma das escolas, que é uma escola voltada, né, uma universidade voltada para business. Aqui no Canadá ela é bem famosa. Então aí o que eu fiz? Quando eu estava na francização, como a gente falou no nosso vídeo anterior, no meu caso eu estava no nível 3 de francês, eu caí no nível 3, então eu só estudei mais ou menos uns 2 meses e meio. Ele acabou na metade de abril e em maio eu já começaria a minha pós. E essa escola que eu escolhi é em francês. Ou seja, né, pensa, eu tava muito ansiosa por estudar, por entender, tava aprendendo francês, mas fui, nem 2 semanas depois minhas aulas começaram. O que eu fazia para eu conseguir? Eu tinha muito medo de não entender e obviamente, eu não entendia 100% do que o professor falava. No começo, acho que eu entendi uns 60, 70 e foi melhorando. Já tava bom, já. Mas por que eu entendia? Porque eu pegava os livros, a matéria, eu já estudava antes. Então, quando eu chegava na aula, eu já sabia o que o professor ia falar. Aí ele ia colocando uns exemplos que às vezes eu entendia, às vezes não. Aí ele colocava umas piadas que todo mundo ria e eu, né, faz aquela cara de... Entendia. Às vezes eu dava umas risadas assim... como a gente faz isso nessa vida. Total, total. Ai, que engraçado. Faz ideia. E aí foi indo, fui estudando, aprendendo, me virando, cada curso um grupo novo, tinha muito trabalho, tinha apresentações, é um grande desafio mesmo, porque não só o curso era bem forte, como era em outra língua, né? Especialmente francês. Francês para escrever é mais complicado. Então, todas as minhas provas, eu lembro que minha primeira prova foi depois de 1 mês de aula. E eu tive que escrever 4 páginas de francês, assim, que, nossa, aquilo eu suava, assim, né? Porque a gente conhece uma palavra, então a gente não consegue encher linguiça porque a gente não sabe variantes da mesma palavra, né? A gente tá em processo de aprendizado.
Mas foi indo, foi super bem. O meu curso, ele durou um ano e meio. Começou em maio de 2013 e foi até dezembro de 2014. Foi isso. Um detalhe é que precisava realmente estudar. Quando eu tinha a prova, por exemplo, eu ia ter uma prova daqui uma semana, eu já começava a estudar. Agora, uns 2, 3 dias antes, era assim 10, 12 horas de estudos. Precisava estudar bastante mesmo. Não era uma coisa simples, então guia para a escola, eu tinha que estudar e passava o dia inteiro estudando. Foi um momento assim bem gostoso na nossa vida, né? Voltar a ser estudante sem trabalhar. Não é fácil estudar, eu acho que é mais fácil trabalhar do que estudar. Mas era uma coisa que eu queria conquistar bastante. Eu queria muito fazer uma pós-graduação, ainda mais na HEC. E foi indo, assim, foi passando o tempo, você vai aprendendo bastante, você vai conhecendo gente. Quando eu estava no último semestre, que na verdade eles fazem trimestre aqui, né? Quando eu estava no último, foi quando eu decidi começar a mandar currículo, porque eu sabia, assim, com a nossa casa, com a vida, se eu começasse a trabalhar, eu não ia ter todo o tempo de estudar, e aí ia ser mais difícil para eu conseguir terminar. Então eu esperei até o final, lembrei. Aí quando eu comecei, eu tinha só 2 matérias para acabar. Quando eu comecei a mandar currículo, que eu arranjei um emprego, isso foi em setembro de 2014. Eu tive que largar um curso, porque eu não estava dando conta de estudar 2, lembra disso? Eu tive que largar um, aí eu fiquei com um curso para fazer que eu fiz depois só no verão. Eu fiz rapidinho, naquele que é 2 meses, que você tem aula várias vezes por semana para acabar logo. Aqui tem os cursos universitários no geral, eles são meio diferentes do Brasil. Você tem, claro, se você for fazer medicina, você entra em medicina, você faz todos os cursos certinhos do programa. Agora você pode ir montando os programas, né? Você tem uma grade, é você que escolhe quando que você vai fazer cada curso, assim. Claro que tem alguns que são obrigatórios para você fazer outro, mas no modo geral... É você que escolhe, é você que define como vai ser. O importante é que você faça todos os cursos do seu programa ali para você receber seu certificado, né? Seu diploma. Isso. E foi muito interessante. Quando eu comecei a trabalhar, eu vi que tudo, obviamente, tudo que eu aprendi me ajudou bastante, principalmente na questão da língua. Por que eu escolhi francês? Porque aqui também temos opções e faculdades em inglês. A questão é que eu achava que eu precisava me dedicar muito no francês no começo, que era a língua mais difícil, né, pra gente, não todo mundo pensa assim, pra mim era. E eu achava que eu precisava me dedicar muito no francês, porque eu falaria francês no trabalho, não poderia partir pro inglês e deixar o francês de lado. O que depois a gente conta melhor quando eu for contar sobre as nossas experiências de emprego, porque aí eu acho que senão fica muito longo aqui, mas acabou que no meu trabalho, na minha área especificamente, eu falo mais inglês. Mas valeu muito, eu não me arrependo mesmo de ter escolhido ir pela HEC e estudar em francês. Foi bem interessante e olha, que orgulho, assim, quando eu olho para trás e lembro das minhas horas de estudo, é um orgulho, né? Que loucura, né? Essa questão das universidades, tem uma playlist aqui no canal que chama Caminhos da Educação em Montreal, né? Que fala sobre pós-graduação, fala sobre CEGEP, fala sobre a faculdade. Então é bem legal também. O que a gente está falando aqui é a nossa experiência. Lá você tem especialistas que vão falando sobre esses assuntos, né? Agora, o meu caso já foi totalmente diferente, né? Eu era dentista, né? Como eu falei, quando a gente falou no primeiro vídeo, eu fazia especialização em cirurgia bucomaxilofacial. Mas, por outro lado, também eu tocava, eu era músico, eu trabalhava com teatro, sou apaixonado por cinema. Que mais? Não, sou apaixonado por um monte de coisa. Mas eu resolvi mudar totalmente de área. Então, eu voltei para a faculdade, não para uma pós-graduação. Então, eu fui fazer um curso primeiro de produção musical, junto um curso de cinema. Então, eu escolhi 2 cursos menores, que eles chamam. São cursos de duração menor, que você acumula para a criação de um BAC, né? Um BAC é o diploma... um bacharelado. Da faculdade, o diploma da faculdade. Então, eu escolhi primeiro produção musical e depois estudos cinematográficos.
E na verdade eles foram mais ou menos ao mesmo tempo, né? Porque a primeira matéria que eu escolhi de música era cinema documentário, que era de cinema, mas que eu não estava ainda inscrito em cinema, né? Porque você pode ir fazendo essas trocas. E foi muito interessante, assim. Eu também saí da francização e entrei na faculdade, né? E o meu primeiro trimestre eu resolvi fazer 4 matérias de uma vez. E, meu Deus do céu, eu também com meu francês recém-saído da francização, eu sofri demais, demais. Não é fácil. Não é fácil. Mas é interessante, eu estou estudando até hoje na faculdade, né? Então, eu fui fazer a Université de Montréal, e hoje eu faço a Université do Québec, a TELUC, que é uma universidade, que é uma universidade online da Université do Québec. E hoje eu faço um menor em filosofia, então eu quero juntar o meu de música e de cinema, que eu já finalizei os dois, com esse de filosofia e pegar um bacharelado em artes. Então é um caminho totalmente diferente. Para quem era dentista, Para quem era dentista mudou bastante. Mas foi muito interessante a experiência de voltar a estudar, principalmente assim no âmbito universitário mesmo, não de pós-graduação, não de mestrado, doutorado. Foi muito engraçado, assim, porque eu já era o coroa, né, da classe, né? Não, isso comigo não acontecia. Tinha gente mais nova, mas tinha bastante gente da minha idade. Com você era o... Eu era o tiozão já da classe. E era muito legal, porque tinha muito moleque, né, que tinha saído do CEGEP e tentando ainda a vida como músico, e ainda meio que perdido. Assim, e se eu não der certo como músico, o que eu faço? E eu já tinha passado por isso de uma outra maneira em outro país. Eu falei, não, fica calmo, cara, as coisas vão se acertar, vai tranquilo, vai abrindo o... Tiozão dando conselho, né? Bem isso. Mas isso porque você tinha, na época, uns 34 anos, né? Não vamos contar a idade hoje. Não, mas eu tinha 34, mas o pessoal saindo do CEGEP, ele tinha o quê? 20, 19, 20 anos, né? Verdade. Tem uma diferença, assim. O pessoal ainda queria fazer balada, fazer festa, e não era a nossa mais, né? Já não era mais o que a gente buscava. Mas foi muito legal. E é uma coisa assim, vale muito a pena. Vale muito a pena pelos contatos, vale muito a pena pela vivência universitária, que é diferente, né? E uma coisa que é interessante, que a gente viu ali uma oportunidade. Como o custo de vida aqui não é tão caro, com o dinheiro que a gente recebia de bolsa, juntando a minha, que já pagava o aluguel, com a do John, e a gente ainda recebia ajudas pelo governo por ter o Guilherme. Juntando todo esse dinheiro, a gente conseguia praticamente pagar todas as nossas contas, né? Contas e mercado. A gente chegou um momento ali, claro, vida de estudante. Então, você não tem, é diferente quando você trabalha, já tem um salário, uma renda luxos, maior. Né? A gente não tinha luxo, mas a gente não precisava tirar mais dinheiro, porque aquilo já pagava todas as nossas despesas do mês, né? Não só as despesas do mês também, a gente aproveitou o verão, a gente viajou bastante. Aí as férias de verão, a gente tinha férias de verão, a gente acampava muito. A gente se redescobriu acampando aqui no Canadá, a gente ama. Delícia. E isso é interessante, se você tá... Claro, tem muita gente que já quer chegar, já quer trabalhar, ou assim, também tudo vai depender da sua condição, da sua área, da maneira como o visto que você chegou, mas se você tiver a vontade de estudar, de fazer esse caminho, como por exemplo pra gente já estava muito difícil fazer no Brasil, né, por conta da correria, foi assim um momento muito valioso, muito importante na nossa vida, que, nossa, eu não mudo por nada. Eu, claro, só de lembrar as minhas horas de estudos hoje, eu fico cansada. Tô, graças a Deus que eu já terminei. O John não quer parar nunca mais de estudar. Eu tô de boa. Eu gosto. Tô de boa. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo, estejam acompanhando a nossa história, o nosso começo de vida aqui no Canadá. A gente tem várias ideias legais, eu quero ainda falar, a gente ainda vai contar para vocês sobre como foi arranjar o nosso primeiro emprego aqui, as nossas primeiras experiências. E isso aí, clica no curtir, essa parte eu não sei muito bem. Vai lá, quero ver. Dá um like. Curtir e like é a mesma coisa. Se inscreve no canal. Deixa um comentário.
E é isso. E compartilha o vídeo. E compartilha o vídeo, eu tinha esquecido, olha lá. Valeu, gente!